Estamos aqui de volta no Nocaute e é um prazer estar aqui para comentar algumas coisas que estão acontecendo aí nesse Brasil tão grande, tão sofrido, né? Nós vimos assustados essa semana aí o caso da tragédia que aconteceu na escola pública em Suzano, né? Já havia acontecido um caso semelhante, né? Na Bahia, se eu não me engano, algum tempo atrás, e na verdade, foi na Bahia, foi acontecendo um ataque na escola em Realengo, e nós começamos a perceber que tem uma ação violenta muito grande, muitas armas circulando, pessoas que conseguem acesso facilmente a armas que estão disponíveis em casa, armas que podem ser vendidas em qualquer lugar, enfim, ao contrário do que diz o presidente da República, é preciso fazer uma ampla campanha de recolher as armas que estão aí, né? Veja que os argumentos que eles usam não são procedentes, né? Muitos disseram que você tem carros e carros também matam, então nós vamos proibir os carros. Esse argumento, ele é um argumento extremamente infantil, né? A finalidade do carro é transportar pessoas, a finalidade de ônibus é transportar pessoas em maior quantidade. Quanto maior o número de ônibus, maior o número de transporte. E pode acontecer desvios, pode acontecer acidentes, né? Então, por isso que é importante você permanecer com os carros e ônibus na sua finalidade, que é transportar pessoas, né? Ocorre que armas, elas têm uma finalidade. A finalidade da arma é matar e ferir. Se você aumentar o número de armas na sociedade, você vai aumentar as mortes e ferimentos. Não acontecer isso é um desvio. Por quê? Porque a arma é feita para atirar. Então, o argumento de querer comparar armas com carros é um argumento muito equivocado, muito infantil. É preciso a gente começar a fazer uma ampla campanha de desarmamento, ao contrário do que quer esse atual presidente da República, que quer facilitar as pessoas terem armas. Vários acidentes, inclusive, acontecem em casa com crianças que acessam a arma dos pais. Alguns desses crimes que aconteceram no Brasil eram, inclusive, armas pegas de policiais que os seus filhos pegaram e foram na escola e atiraram em amigos, em alunos, enfim, em pessoas que estariam fazendo bullying nelas. De qualquer maneira, a violência, ela é hoje um elemento que nós precisamos tentar reduzir em nosso país e não ampliar, né? E, infelizmente, existem ou desinformação ou má intenção. Por exemplo, agora começaram a falar, foi até o vice-presidente da República dizendo que existe aí, no caso de Suzano, uma presença de incitação daquele caso a partir do uso de games violentos. Então, eu queria deixar claro uma coisa, não há uma pesquisa que hoje, feita pela psicologia social, ou pela sociologia, ou pela antropologia, que seja, na verdade, consensual, que seja pacífica ao dizer que existe correlação direta entre games, né, e violência. Violência ou delinquência, não existe. Né? Você tem algumas pesquisas que deixam claro que o game, ele muitas vezes pode até sublimar a violência, outras vezes ele, claro, um game que tem muitas ações de combate, ele pode incitar, incentivar determinado tipo de postura em pessoas que já têm uma série de problemas em suas casas, no seu cotidiano, que, aliás, é muito mais comum você ter violências motivada por um tipo de formação familiar,
e também a violência, quer dizer, que está disseminada na região onde você convive, que você tem muito acesso àquele estímulo, né, de agressividade. Então, do ponto de vista de correlação, nós não conseguimos, de maneira séria, estabelecer uma correlação entre games e uma violência. Na verdade, se você pegar os próprios tiros que são dados em escolas por esses jovens, né, que estavam em situação de muito sofrimento, né, e foram lá e cometeram crimes, assassinatos, o que ocorre é que você também não consegue com eles estabelecer uma relação entre game e a violência que eles praticaram. Mas se você for ver, tem um elemento muito dramático no seu entorno, muitas vezes a relação com a família, muitas vezes uma situação de desamparo absurdo. Então, não dá para a gente confundir, né, e criminalizar os games, né? Se você pegar, inclusive, há muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa e comparei uma cidade, na época, que tinha muitos games, isso era por volta de 2009, que é a cidade de Tóquio. A cidade de Tóquio era uma das cidades que mais tinham aparelhos eletrônicos e mais tinham games disponíveis para os jovens. O nível de violência da cidade de Tóquio entre os jovens era muito pequeno. Compensação, você pega o Jardim Ângela em São Paulo no mesmo período, a zona sul da cidade de São Paulo. O índice de violência juvenil era elevado, e a quantidade relativa de games lá, se comparado com Tóquio, por exemplo, era muito menor. Bom, então você vai dizer, então o game atenua a violência? Também não dá para dizer isso, mas também não dá para dizer que você vai ter mais violência onde você tem mais games e mais jovens jogando MMO, RPG e outros tipos de jogos massivos em rede, né? Não dá para criminalizar os games, isso é um equívoco, né? Por isso eu resolvi nessa nossa conversa começar a fazer algumas ponderações, né? Primeiro é que o crime que aconteceu, lamentável ali, a tragédia lamentável em Suzano, ela tem pouca relação com games, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro antes que isso seja usado de maneira exagerada e que vire mais um processo de desinformação aí nos dutos do WhatsApp. Segunda coisa importante, estão falando que isso ocorreu porque existe a Deep Web, né? Ora, o que é a Deep Web? A Deep Web é um jargão, é um nome que se dá a todo tipo de acesso dificultado na internet por criptografia, por senha, ou seja, dito de outra forma, são sites, são locais que você não acessa comumente na rede. Você só acessa usando VPN, você só acessa usando proxies, você só acessa sabendo dos protocolos onde esses sites estão hospedados, ou melhor, sabendo das alterações dos protocolos que esses sites exigem para que eles sejam acessados. Então, a Deep Web, em geral, é um nome, fantasia, para praticamente tudo que não pode ser acessado ou não pode ser encontrado, por exemplo, por buscadores na rede, como o Yahoo, Google. Você dá uma busca lá, você não vai encontrar nada da Deep Web, né? Por quê? Porque para você entrar nela, você precisa de um acesso específico. Em geral, você vai ter que entrar via a instalação de um cliente da Freenet no seu computador, que é um protocolo específico para navegar na rede, ou você vai ter que instalar o Tor Browser no seu computador e também começar a utilizar a rede Tor, porque o Tor é um cliente, é um tipo de um browser hoje que você instala na sua máquina, mas também ele é uma rede que você acessa para poder ninguém te encontrar facilmente quando você está navegando na internet.
Na verdade, o Tor, ele foi criado por um desenvolvedor da Marinha Americana, junto com vários outros ativistas, e o objetivo dele é garantir uma navegação sem que você seja vigiado. É um objetivo nobre, porque o Tor, ele é usado para garantir que ativistas da Anistia Internacional não sejam assassinados, ele é utilizado para que movimentos democráticos possam se comunicar para fora dos seus países sem que os ativistas sejam localizados dentro deles por forças ditatoriais, autoritárias. O Tor, ele é uma rede que é utilizada para que homossexuais não sejam identificados por seus chefes homofóbicos, que ninguém seja vigiado enquanto navega na rede e tenha seus dados coletados. O Tor é uma rede muito importante, mas ele é uma tecnologia, e em geral, grande parte da tecnologia, ela é, na verdade, ambígua, ambivalente. Ela pode ser usada, por exemplo, também para poder ter um grupo que vai querer cometer crimes, vender drogas, organizar bullying massivo, fazer, na verdade, processos de desinformação na rede. O Tor pode ser usado para finalidades não nobres também, finalidades criminosas. Agora, se você proibir o Tor, você vai prejudicar não os criminosos, porque esses vão continuar usando redes anônimas, vão continuar usando tecnologias para poder cometer crimes. Mas você vai prejudicar, sim, os ativistas dos direitos humanos, os militantes dos movimentos sociais, aquelas pessoas que precisam navegar sem ser vigiadas. Queria, inclusive, lembrar que recentemente, agora eu vi aí numa discussão que aqueles grupos mais conservadores, mais retrógrados, que, aliás, defendem a liberação das armas na nossa sociedade, estão clamando pela proibição da criptografia. Queria dizer que se você proibir criptografia, sabe o que você vai proibir? Você vai proibir, na verdade, que os ativistas de direitos humanos protejam seus computadores, sua comunicação contra esses policiais, esses milicianos, estes sim, que querem obter informações fáceis das pessoas. A criptografia serve principalmente às pessoas de bem, não serve só aos criminosos. Então, quando o Snowden precisou entrar em contato com a Laura Poitras para poder pedir a ela que entrasse em contato com o jornalista Glenn Greenwald aqui no Brasil, ele não usava criptografia. O Snowden não podia se comunicar numa rede aberta com ele, porque ele seria imediatamente detectado e pego pelo sistema de vigilância massiva que ele, aliás, denunciou. Ele só pôde denunciar essa vigilância global, essa vigilância nefasta, né, porque existia ferramentas de criptografia. Então eu queria que você pensasse nisso e que não caísse no discurso fácil, que os meninos lá em Suzano cometeram o crime porque existia o Tor ou porque existia criptografia. Eu queria dizer que não tem nenhuma relação com isso. Né? Por mais que eles possam ter usado a Deep Web para fazer uma ou outra conversa, na verdade, é a realidade que eles enfrentaram, uma situação de desprezo, de despreparo, uma situação de violência. Um deles, inclusive, cultuava claramente nas redes sociais a violência que era promovida pelo então candidato à presidência que venceu as eleições. Então, é muito mais nefasto do que você cair no canto fácil de dizer, tem que proibir a criptografia. A gente, antes de mais nada, proibir cenas de violência patrocinadas pelas autoridades, né? Você imagine um professor seu, um padre, um bispo, né, um presidente da república fazer assim, falar, vou te matar, aparecer com armas, que nem um deputado eleito recentemente, uma pessoa que pratica bullying o tempo todo no seu programa, no seu canal no YouTube, e ele acha isso bonito. O bullying, sim, é uma coisa que você deve evitar, você tem que evitar, né, a humilhação do outro, você tem que discutir, mas não é bonito humilhar, né? Nós temos que cultuar uma cultura da paz e não da violência. Isso, sim, é muito importante, é mais importante do que permitir
que esses grupos autoritários, insisto, que são violentos, que defendem o racismo, que defendem a homofobia, a misoginia, esses grupos queiram proibir que os ativistas, que aqueles que defendem as liberdades, os direitos, possam usar criptografia, possam navegar anonimamente na rede, possam ter tecnologias de amnesização, ou tecnologias amnésicas, no caso do uso de clientes instantâneos, que possam apagar as mensagens depois de um certo de um certo tempo que elas ficaram nos aparelhos. Enfim, eu acho que nós precisamos separar as coisas. As tecnologias, em geral, são ambivalentes, mas veja bem, não é criando uma sociedade totalmente totalitária que nós vamos impedir o crime, ou impedir que crianças sejam acessadas por ondas de violência. Basta você que está me ouvindo aí, você vê um programa à tarde, né? Você vê um programa desses programas de violência, de programas de cobertura policial. Você vê esse programa, ele na verdade, ele destila, ele traz uma estética que é uma estética ligada a uma ética da violência. Ele traz o mundo totalmente abafado, totalmente controlado pelo crime, e que não é verdade, né? Você vê, essas forças, elas querem enganar as pessoas, elas querem superdimensionar situações lamentáveis que de fato ocorreram, mas para poder, na verdade, continuar com essa instabilidade, com essa ética da violência. Eu lamento muito o que aconteceu em Suzano, mas lamento também que a imprensa caia no conto da sereia dessas forças retrógradas. Primeiro, tentando penalizar o game, depois tentando penalizar a criptografia, tentando dizer que a rede de proxy anônimo Tor, de proteção das pessoas para navegar anonimamente, é a que gera essa situação. Queria dizer que em Realengo não teve Tor na parada, não teve criptografia, aconteceu 13 mortos. Queria dizer que na Bahia também aconteceu, me parece que 2 crianças mortas, que em vários lugares do mundo nós estamos vendo, inclusive, essas coisas acontecerem, mas principalmente pela proliferação do discurso de ódio. Este sim, a gente tem que mostrar que ele é nefasto, nós temos que pedir uma ação dura das autoridades contra isso que é o interesse da supremacia branca, que é o interesse das forças racistas, que não estão somente na Deep Web, elas estão agindo abertamente no Facebook, elas estão agindo abertamente na web. Você pega sites da alt-right, essa direita norte-americana, ela está aí divulgando que é bonito você sorrir de um cadeirante que cai, que é bonito você fazer bullying, que é bonito você ser politicamente incorreto. Esses estão aí abertamente fazendo essa propagação do ódio nas redes. Então, não vamos cair nessa conversinha mole. Vamos tentar separar o joio do trigo, vamos tentar atuar de uma maneira a fazer valer direitos, fazer valer a razão, o debate, e vamos falar que é muito feio o bullying, vamos falar que é muito feio também essa situação de agressividade atroz, onde você não discute mais, você só xinga, você diz que a violência é algo que pode solucionar o convívio social. Não me parece correto isso. Eu não acredito nisso. E, infelizmente, isso está no coração do poder político lá em Brasília. Você vê, teve um ato da Marielle Franco, né, e nós vimos lá pessoas que defendem as milícias latindo no plenário para tentar abafar um ato, né, que tentava pedir, né, a apuração do crime, tentava pedir que a polícia continuasse, o Ministério Público continuasse investigando os mandantes do crime que matou Marielle Franco e o Anderson, né? Você viu lá que teve um número X de deputados que foram lá latir, né? Eles prestaram o papel que eles são, cães, né? Cães de guarda da milícia. Isso sim tem que ser investigado.
Por que eles se incomodam tanto com o pedido de apuração da morte de Marielle Franco? Isso nós precisamos saber. Isso sim